estamos na borda da cidade, na borda de São José do Rio Preto, que é uma cidade grande, mas dentro de uma paisagem rural, né? Hoje a oferta de animais aqui no recinto tem 400 touros. Entre hoje e amanhã nós estamos ofertando 1000 touros ao mercado. É uma oferta de grande volume e é isso que caracteriza o trabalho da CFM, né? Que tem escala, tem tamanho realmente, né? Eu sou filho de sitiante. Eu tinha vivido toda a minha infância, toda a minha adolescência e toda a minha época de faculdade dentro da citricultura. Eu sou engenheiro agrônomo, me convidaram para trabalhar com citricultura. E eu montei um trabalho muito grande, demonstrando que era muito melhor negócio desistir da laranja e migrar para a cana-de-açúcar. Levou menos de 1 ano para que eu acabasse com a citricultura da empresa. Os colegas falavam assim, você é louco. Você foi contratado para trabalhar com citricultura e está recomendando acabar com a citricultura? Sim, estou recomendando acabar com a citricultura. Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu fui contratado para dar lucro. Fui contratado para dar lucro e essa é a melhor opção para a empresa. CFM tem origem no grupo SA Frigorífico Ângulo. E a empresa tinha uma dificuldade muito grande em encontrar touros de qualidade no mercado. Não havia touros melhoradores no Brasil, não existia touros melhoradores. A escolha era muito subjetiva. Havia uma escolha visual dos melhores animais de corte, animais para abate. Havia uma escolha visual do que se julgava serem bons animais, que eram utilizados como reprodutores, como touros. E nós tínhamos a percepção já de que esse critério visual não era completo. Ele não atendia a necessidade. Ele não conseguia eleger realmente animais melhoradores. Então a empresa decidiu iniciar um programa de produção de touros para atender a uma demanda interna. Touros melhoradores para atender a uma demanda interna. De colocar precocidade nos animais, de colocar precocidade no ganho de peso, de colocar um maior ganho de peso nos animais, uma terminação mais rápida e um produto final melhor. Foi necessário implementar em todas as fazendas todo esse trabalho de medição. O maior desafio foi convencer a própria equipe, os próprios campeiros, os próprios peões, de que agora esses caras estariam medindo e não olhando. Todo o rebanho foi identificado. Todos os animais receberam um número, foram tatuados na orelha e receberam um número. Eles foram cadastrados num banco de dados. Já desde o nascimento, quem é a mãe? Com que peso nasceu? Que dia nasceu? E aí começou o outro obstáculo. Na primeira rodada da análise de genética, a primeira rodada dos dados, esses caras recebiam um retorno da avaliação dizendo esse é um bom produto e esse não é um bom produto. E esse indivíduo, esse campeiro, esse peão, ele olhava e falava assim, mas não pode ser. Esse bezerro é muito mais bonito do que o outro. Tá, mas existia uma variável ali, qual? A idade da mãe. Aquele bezerro que ele estava vendo como muito bonito era filho de uma vaca velha que produzia muito leite. E já o outro bezerro que ele estava vendo desmamado era muito jovem. Ele era 2 meses mais novo do que o outro. E ele era filho de uma novilha, de uma fêmea muito jovem que produz pouco leite. A análise genética visa corrigir essa influência do ambiente. Nós começamos a identificar quais eram as melhores matrizes da empresa, através da produção delas, não delas mesmas, mas do produto delas, do que elas estavam produzindo.
nós começamos a identificar esses animais e começamos a criar um núcleo de elite. Foi aí que a USP foi envolvida nessa história, porque precisava de grandes computadores, de uma estrutura de hardware e de uma estrutura de geneticista capaz de avaliar e eleger as características e filtrar essas características. Houve envolvimento da universidade, do governo? Sim, houve, desde o início. Por quê? Há um interesse do país nesse projeto. Há um interesse do país nesse projeto porque cada touro melhorador que a gente coloca no mercado, ele está agregando resultados ao pecuarista, mas está agregando resultado ao país. Ele vai interferir em toda a cadeia, ele vai agir em toda a cadeia, melhorando o rebanho brasileiro. O gado da CFM é um gado selecionado a pasto para condições de cerrado de produção de carne a pasto. Então essa é um dos diferenciais muito grandes que levaram a CFM a ser o maior vendedor de touros do Brasil. Outro diferencial muito grande é que os critérios de seleção são muito focados em produção de carne. Peso a desmama, peso aos 18 meses, perímetro escrotal que entra como uma característica reprodutiva e musculosidade, só isso. Ao contrário de outros programas de seleção, cujos critérios incluem dezenas de características. A CFM mede 19 características da realidade, mas só usa como critério 4. Por ser tão focado assim e por ter uma quantidade muito grande de animais, a CFM hoje é o maior vendedor de touros Nelore do Brasil e a cada safra os animais são mais homogêneos. Por exemplo, hoje nós temos aqui no recinto de leilões 450 touros, todos eles top 2% de toda a produção da CFM. E a CFM já produziu 40 mil touros e elas têm certamente hoje mais de 2 milhões e meio de vacas no Brasil com genética CFM. Nós começamos a ter um monte de cliente insatisfeito. Insatisfeito com o quê? Insatisfeito de não ter sido o primeiro a comprar. Ele ficou bravo, porque ele foi o segundo, porque ele foi o terceiro. Outra pessoa comprou antes dele, viu antes dele. E nós começamos a ver que nós precisávamos democratizar o acesso aos nossos animais, democratizar o acesso à nossa genética. A solução foi o leilão. Por quê? Porque o leilão é uma forma democrática de vender. Eles decidem quem vai levar o animal, eles decidem com o que eles vão pagar. A CFM fatura em torno de 300 milhões de reais por ano. A pecuária representa mais ou menos 10% disso daí, tá? Em termos de faturamento. Não é o principal negócio, como eu disse, mas sim, nós temos um orgulho muito grande de ter um produto superior, um produto que se destaca no mercado, um produto que é reconhecido pelo mercado. Acho que assim, nós temos essa tarefa, nós temos essa missão, né? Nós temos essa missão de estar inovando, de estar agregando, né? Acho que a partir do momento que um profissional, seja ele em que nível for, se ele mesmo sentir que ele não está agregando, ele não pode ser feliz. Ele não pode ser feliz. Você fala para mim, tive outras ofertas de ir para outros grupos, de ir para outras companhias? Sim, ocorreu várias vezes, várias vezes. Em muitos momentos da minha vida eu tive que tomar uma decisão assim. Eu mudo de empresa ou eu mudo a empresa? E várias vezes eu fiz a escolha de mudar a empresa. De implementar aquilo que eu queria, aquilo que eu acreditava e que no fim eu acabei comprovando que era o melhor para eles mesmo.